A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus e meus amigos que nos acompanham neste canal. Eu venho nesta oportunidade trazer mais uma vez uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. E hoje eu quero basear a minha fala no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, e versículo de número 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, quando lemos esta passagem, nós entendemos que em tudo nesta vida há um tempo determinado para as coisas acontecerem. Já ouviu dizer aquele provérbio que Deus tarda, mas não falha? Você já ouviu falar nisso? Pois eu quero dizer que isto não é verdade, porque Deus não tarda e Deus não falha. Deus não atrasa, Deus não adianta. Deus sempre faz as coisas no seu devido tempo. Nada atrasa no projeto de Deus e nada se adianta. Se você tem esperado algo de Deus e você está até dizendo Deus está demorando, não, Deus não está demorando, há um projeto, há uma planilha da parte de Deus para a sua vida. Deus, ele sabe a hora certa e o momento exato. Às vezes, o que ele prometeu pode demorar alguns dias, alguns meses, ou até mesmo alguns anos. Mas se tem alguém que não esquece daquilo que prometeu, é Deus. E dentro do seu tempo oportuno, ele assim fará. Eu quero basear esta minha fala com você num texto bíblico muito interessante, que fala acerca de José, o moço hebreu que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito. A história é linda, maravilhosa, vocês já ouviram cantá-la, vocês já ouviram pregá-la, vocês já viram estudo bíblico, vocês já viram ilustração. E a maioria de nós conhecemos ela, uma história comovente, mas que tem um final feliz. José, quando sonhara aquele sonho, ele tinha apenas 17 anos de idade, era um jovem. E quando acontecera o sonho, quando o sonho começou a ser realizado, ele tinha cerca de 30 anos. Então observe que foram longos 13 anos, mas Deus não esqueceu. Um dia, José tentou adiantar o projeto de Deus. Eu vou dizer que para você não precisa tentar adiantar. Se você tentar adiantar o projeto, vai dar errado. Lembra de Abraão e Sara? Tentaram adiantar usando Agar, e em vez do filho que nascera a Agar ser a bênção que eles esperavam, foi motivo de discórdia entre Abraão e Sara e Agar. Então, o segredo é esperar, o segredo é confiar, o segredo é ter paciência. José, quando estava preso, nós já vamos ganhar tempo adiantando a história. José, quando estava preso lá, você sabe que era o moço sonhador, até os irmãos diziam, lá vem o sonhador. Então José, quando uma manhã foi servir a refeição aos presos, e lá tinha 2 presos políticos, ou seja, 2 presos que eram funcionários de Faraó. Um era o copeiro, que servira o rei, e o outro era o padeiro real, que fazia pães e toda sorte de alimentos da panificação para o reinado de Faraó. E quando José chega de manhã para servir a eles, eles estão lá encasquetados, ou seja, preocupados com o sonho que tiveram. E José, vendo aquela fala, aquela conversa, perguntou para eles qual era o motivo daquela preocupação. O padeiro contou o sonho e o copeiro também contou o sonho. O sonho, José interpretou e disse, olha, daqui 3 dias o copeiro vai ser restabelecido
a sua função, ou seja, vai voltar a ser copeiro do rei. E o padeiro, em 3 dias, seria enforcado. E como José interpretou, assim aconteceu. No dia em que o copeiro estava saindo da cadeia para ser empossado na função de copeiro, José chama ele de lado e diz para ele: olha, rapaz, quando você for servir o rei, quando você for servir a Faraó, lembra de mim. Lembra de mim, rapaz, eu estou aqui inocente, eu sou inocente, você sabe, eu já te contei a história. Dá uma forcinha para mim, vai. E o copeiro até prometeu dar uma força para José. Mas a Bíblia diz que assim que ele saiu, Deus fez com que o copeiro esquecesse totalmente de José. Deus é ruim? Não. É porque não era o tempo determinado por Deus. Não era aquela hora que ele iria sair da cadeia para receber a sua vitória. E por incrível que pareça, o copeiro saiu e José ainda amargou 2 anos a mais na prisão. Decorrido 2 anos, agora chegou o tempo determinado por Deus. E quando chega o tempo de Deus, ele faz as coisas acontecerem. Você que está me ouvindo, quando o tempo de Deus chegar na tua vida, as coisas vão acontecer naturalmente na vontade de Deus. Então o que aconteceu? Passado 2 anos, agora Deus vai lá na casa de Faraó. Faraó está dormindo, Deus dá um sonho complexo, difícil. Faraó acorda, chama os seus adivinhos, os astrólogos e toda sorte de adivinhos do seu reino. Conta a eles o sonho. E a Bíblia diz que Deus não permitiu que nenhum deles conseguisse interpretar. Ninguém conseguiu acertar. Agora, quando de manhã o copeiro vai servir o rei e vê o rei preocupado, pergunta: qual é a tua preocupação? E ele conta para o copeiro o sonho que tivera. Observe que quando ele conta o copeiro o sonho, o copeiro põe a mão, parece que vejo, coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, eu esqueci de José. Quem é José? Pergunta Faraó. E ele conta para Faraó quem é José. As interpretações. O Faraó, sem perca de tempo, no tempo de Deus, manda chamar José. José vem. O Faraó conta o sonho para José. José interpreta o sonho literalmente. O Faraó vê que realmente é aquela pura verdade. José diz para ele escolher um homem capaz. Ele não diz escolha eu, ele diz escolhe um homem capaz para colocar diante do reinado para administrar o tempo de bonança, para que quando vier fome eles tenham alimento sobrando. O faraó olha para José e diz: quem mais poderia ser esse homem senão você? E naquele dia, naquele momento, José é empossado como governador do Egito. Depois de Faraó, ele é autoridade máxima. Observe que no tempo de Deus, o cidadão amanhece na cadeia e termina o dia no trono. Quando Deus determina, as coisas acontecem do jeito que Ele quer. Na hora que Ele quer, Ele muda em questões de momentos toda a história. Então entenda, Deus, Ele pode, Ele quer. E Ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas há um tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecerem. Não vai adiantar, mas também não vai atrasar o projeto de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Se foi Ele quem falou, dentro do tempo exato as coisas irão acontecer. Então o que você tem que ter é a paciência. Salmos 40, versículo 1. Com paciência esperei no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência. Tempo quem determina é Deus. Que Deus te abençoe e que você possa esperar o tempo de Deus na sua vida. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por estar nos assistindo. É um prazer ter você como nosso companheiro em nosso canal. Se você
já é inscrito, Deus te abençoe. Divulgue para os teus amigos, para os teus irmãos de igreja. E se você está me assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like para dizer que você gostou deste vídeo, desta palavra. Divulgue para mais alguém e vamos anunciar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser.